Como é que foi esse tombo? Eu caí com a perna totalmente esticada e apoiando esse impacto nos calcanhares. Com isso, foi uma pressão muito forte para as vértebras e elas se romperam devido a essa pressão. E eu não cheguei a cair assim, literalmente, mas eu sofri 2 fraturas numa única vértebra, outras vértebras sofreram consequências em função desse tombo, e a partir daí é que começa o meu drama. E você, como sempre praticou esporte, você tinha um técnico te auxiliando, tinha alguém para te ajudar nessa situação? Olha, nessa hora não, porque pelo fato da minha idade, de eu estar em formação, eu tinha força, apesar de ser um atleta mais jovem da seleção da qual eu participava, eu tinha uma estrutura física avantajada e pelo fato de eu ser novo, as pessoas não davam valor à minha queixa. Então, apesar de ter uma fratura séria, como foi, que poderia ter gerado consequências maiores do que eu sofri, eu ainda assim segui 20 dias treinando. E nessa época você já tinha investido quantos anos da sua vida no esporte? Eu já tinha 12 anos. É um bom já tempo. Treinando há 12 anos, desde os 6 anos. Você treinava de manhã, treinava de noite, era o dia inteiro por conta? Como é que era? A minha vida nessa época, sim, porque foi o meu auge, da minha carreira, foi exatamente coincidiu com esse momento do meu acidente. E eu treinava na minha categoria, da minha idade, e em mais uma e às vezes 2 categorias acima da qual eu pertencia. Para os especialistas, Gustavo Machado tinha a rara combinação de técnica e força. O atleta dominava todos os fundamentos do vôlei com perfeição. Nossa equipe conversou com o técnico Luiz Eck, que treinava Gustavo Machado na época do acidente. Veja a reportagem. O técnico Luiz Eimar se lembra bem das qualidades que levaram Gustavo Machado para a seleção brasileira. Gustavo foi um dos grandes atletas que eu tive, um atleta bastante determinado, atleta forte e muito disciplinado. O talento de Gustavo Machado também era admirado pelos jogadores mais experientes. Hélder era levantador da seleção brasileira quando Gustavo entrou no time. Ficou impressionado com as qualidades técnicas e com a força de ataque do jovem jogador. Era um garoto, né, naquela época muito dedicado, ele batalhava demais, tinha um porte físico muito avantajado, alto, tinha uma coordenação motora excelente e era um dos que se revelaram do juvenil e passaram a treinar junto com adultos bem cedo. Então era um garoto que tinha um potencial enorme e até quando até ter o problema, ele sempre foi destaque em todas as competições que ele atuou. O atacante Pelé, tricampeão brasileiro pelo Minas, também dividiu a quadra com Gustavo Machado. Era um jogador determinado, treinava bem, um potencial muito forte, nível técnico muito bom, tinha uma potência, uma cortada muito forte. Uma queda de mau jeito tirou Gustavo das quadras. Para o técnico, o acidente de Gustavo foi uma fatalidade. Como o Gustavo é um atleta muito vigoroso, né? Ele tinha essa característica de um ataque muito forte, né? E esses atletas normalmente eles sofrem mais, né? Que os impactos são maiores, né? Ele tem um salto maior. Quando ele ia com todo o seu vigor físico, né? E isso muitas vezes causa um impacto maior na coluna, causa impactos, né, nos ombros. Esses atletas que têm, né, essa característica de serem mais vigorosos, eles têm uma tendência maior a ter uma lesão. Luiz Eimar acredita que Gustavo Machado teria continuado na seleção brasileira e seria parte do time vencedor das Olimpíadas de 92. Perder um grande atleta corta o coração de um treinador. Quando você tem um atleta com potencial que tinha o Gustavo, né, e você sente a possibilidade de não ter aquele atleta, né, que seria um dos grandes nomes hoje do voleibol nacional, a sensação é muito ruim. É de uma perda muito grande. Bom, Gustavo, segundo o técnico Luiz Eck, se não fosse o acidente, você estaria na seleção que ganhou a medalha de ouro em 92. Você guarda algum ressentimento? Não, hoje definitivamente não. No momento da conquista, sim, meu coração ficou muito apertado. Mas a partir desse momento que eu percebi que eu não tinha condição física, eu tinha que fazer uma opção entre a minha saúde e o vôlei, eu resolvi definitivamente, infelizmente, abandonar o vôlei e tomar um novo rumo na vida. E o que te motivou a fazer uma nova cirurgia, colocar 10 parafusos? Isso aí já
essa nova cirurgia foi uma segunda cirurgia que eu fiz, é já uma consequência da primeira. Até pelo fato de eu ter voltado a treinar, eu fiz a primeira cirurgia, fiquei 1 ano em recuperação, voltei a treinar, cheguei a jogar alguns torneios, mas eu não tinha confiança suficiente, e eu voltei depois jogando nos finais de semana. E aí, a partir daí, já foi uma consequência desse meu trabalho. Realmente, são decisões difíceis, né? E numa decisão como a sua, é uma decisão assim de coração, né? De realmente partir o coração. Então é preciso muito mais do que coragem, né? É preciso sensibilidade. Sem dúvida, porque foi uma solução contrária à minha vontade, ao meu desejo, que eu sempre tracei o meu caminho para ser um jogador de vôlei, para ter a minha vida planejada até os 30, 35 anos, talvez. E foi difícil eu reencontrar um novo caminho, exatamente pelo fato de eu ter esse planejamento. Então, a minha dificuldade em pegar o trilho novamente vem daí, de ter uma vida projetada e de não poder cumprir esse caminho. Superar o coração, superar as emoções. Mas hoje, a tristeza de ter abandonado o vôlei não passa de uma lembrança. Gustavo Machado descobriu que tem outro talento, o de cavaleiro. Veja a reportagem. Liliane, o atleta Gustavo Machado, abandonou o vôlei, mas continuou no pódio. Em 92, logo depois de sofrer a segunda cirurgia na vértebra, ele resolveu entrar para um novo esporte, o enduro equestre. O sangue de vencedor continuava pulsando e logo Gustavo Machado se tornou vice-campeão brasileiro e bicampeão mineiro na categoria trail. Hoje, os cavalos são a nova paixão e o novo negócio do atleta. Gustavo Machado se tornou especialista em cavalos, estudou muito sobre o assunto. Hoje é consultor de grandes criadores quando o assunto é compra e venda. Foi ele quem fez o primeiro leilão de cavalos no Brasil via internet. O criador Eduardo Aparecido de Oliveira já comprovou a eficiência do atleta e empresário Gustavo Machado no comando de uma negociação. Nós estamos fazendo hoje com ele o terceiro leilão Pampa Policromático e nos 2 leilões que se passaram, nós tivemos muitas surpresas, porque o preço de expectativa era um e o preço alcançado foi muito superior ao que nós esperávamos. Um atleta que está sendo um bom negociador. Eu acho que ele é melhor negociador do que atleta. Apesar do cliente ter sempre razão, a coleção de troféus mostra que Gustavo Machado trocou de esporte, mas não perdeu o estilo campeão. O atleta levou para o enduro equestre a garra que o consagrou no vôlei. E se hoje atua com sucesso como empresário, é porque recuperou a vontade de viver. Isabela, mulher de Gustavo, acompanhou a luta do marido para recuperar a saúde e sair da depressão. Em 92, quando ele participou da primeira prova de enduro equestre, quando você o viu na competição, você acreditou que realmente ele já tinha superado a mágoa de ter que abandonar o vôlei? Acreditei. Aquilo para mim foi um momento de muita satisfação, porque eu sabia que ele estava ali em busca de mais um sonho de vida dele. E eu tinha certeza que ele ia alcançar aquilo que ele sempre almejou. Então, o cavalo, para ele, foi considerado, inclusive, uma terapia. Quer dizer, a nova paixão dele, que é os cavalos, substituiu, você acredita, totalmente a paixão que ele tinha pelo vôlei? Substituiu totalmente. E hoje, inclusive, profissionalmente, né, ele trabalha nessa área. Eu acho que a cada dia ele vem se realizando mais. Então, isso também é muito gratificante. Você vê nele a mesma alegria que você via na época do vôlei, quando ele ganhava as medalhas, os troféus? Vejo, até mais. Acho que ele hoje é mais feliz e realizado com o que ele faz. Bom, Gustavo, sua mulher fala que hoje você está mais feliz perto dos cavalos do que do vôlei. É verdade? Hoje é verdade, porque eu já tenho uma decisão melhor na minha vida, uma decisão acertada e que me faz ser feliz e muito feliz por isso. Então, por isso é que eu acho que eu concordo com a Isabela. E durante esse período todo, desde o vôlei até agora, encarar essa nova trajetória de sucesso nos cavalos, qual foi o seu maior momento de decisão?
O meu maior momento foi retomar o tempo perdido em função do vôlei. Não o tempo social, o tempo de estudo, de retomar os meus estudos, e porque, infelizmente, no Brasil não existe uma política que possa associar o estudo com a prática profissional de um esporte. Um dos dois tem que ser sacrificado. No meu caso foi o estudo, então eu decidi, por ver meus colegas, meus amigos já 3, 4 anos adiantados em relação a mim nos estudos, eu resolvi definitivamente abandonar o vôlei e retomar esse caminho dos estudos, me formar e para poder estar seguindo a minha vida tranquilo. Bom, mudar de carreira não é fácil, exige novos investimentos. No seu caso, você investiu em conhecimento na nova área? Eu investi em conhecimento, sem dúvida. No meio que eu atuo, a gente depende muito de viagens, de contatos, de conhecimento técnico, de novas experiências, e eu corri atrás disso, que é uma coisa que eu acredito, que eu gosto e que eu tentei me alimentar ao máximo dessas informações. Bom, Gustavo, e qual que é o conselho que você dá para quem está querendo mudar de carreira? Eu acho que o momento é de seguir o coração, sempre lembrando que o que ele deve tomar a decisão de acordo com o que ele mais tem prazer, com o que melhor lhe satisfizer, porque hoje em dia, num mercado competitivo, seja em qualquer área, se você não trabalhar com uma coisa que você goste, que te dê prazer, vai ficar mais difícil ainda essa competição. Bom, e seguindo o seu coração, daqui para frente, em que você vai investir mais? Na carreira de cavaleiro ou de empresário? Não é de empresário, hoje de empresário, porque como hoje eu sou um cavaleiro amador, eu posso ter isso até como um hobby, mas eu tenho que ter a empresa para poder me ajudar a bancar esses custos de cavaleiro. Mas eu estou me preparando, tenho feito muitos bons contatos para a minha carreira de empresário. E nesse momento todo que você vive hoje, pensando no futuro, como é que você vê a posição da sua mulher, que sempre te deu força o tempo inteiro? Ela sempre esteve ao meu lado, incondicionalmente, me ajudando, às vezes servindo de motorista, às vezes literalmente de babá quando eu precisei, mas sempre me apoiando, nunca me questionando e sempre me dando força para aquilo que eu julgava ser melhor para mim. E ela sempre assimilou isso e sempre me deu força. Bom, Gustavo, parabéns pela força, pela coragem, pela determinação. Obrigada pela sua participação. Quem tem que agradecer aqui sou eu, e sucesso no seu programa. O Momento de Decisão fica por aqui. Acesse o nosso site e reveja os principais trechos das entrevistas de hoje e também um resumo dos programas anteriores. Anote o endereço www.momentodedecisão.com.br. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Momento de Decisão.